No ano passado, mais de 400 pessoas desapareceram aqui em Goiás. Só no mês passado, em março, foram registrados 32 desaparecimentos. Goiás tem uma delegacia especializada no assunto e também um banco de dados de pessoas que somem. Aqui no estúdio a gente continua falando mais sobre esse assunto. Eu recebo ao vivo a delegada Ana Paula Machado para falar sobre o trabalho da Polícia Civil nesses casos de desaparecimento e também sobre as circunstâncias em que eles acontecem, quais as orientações. Bom dia, doutora Ana Paula, seja muito bem-vinda. Bom dia, é um prazer a Polícia Civil estar aqui falando de um tema que sempre causa bastante comoção social. Um número esse que muita gente não imagina, né? 32 pessoas desaparecidas somente no mês de março é um número alto? Sim. Hoje, no estado de Goiás, nós estamos monitorando todos os casos de desaparecimento de pessoas, tanto na capital como no interior. E hoje, o número tem crescido principalmente pela possibilidade das famílias estarem registrando um boletim de ocorrência, tanto presencialmente nas delegacias de polícia, quanto através da delegacia virtual. Então, tudo isso contribui para que os números de registro de aparecimento sejam cada vez maiores. Mas, uma coisa que é importante a gente esclarecer é que dentro desses números, várias vítimas já foram localizadas. A maior parte dos desaparecimentos em Goiás são desaparecimentos voluntários, ou seja, civis, e uma pequena parcela desses dados é que são desaparecimentos criminosos, que são aqueles casos mais graves, onde realmente há a prática de algum delito. Então, esses são os tipos de desaparecimentos? Exatamente, a maior parte. Nós temos aí, dentro desse contexto, os desaparecimentos civis, que são aqueles casos em que as vítimas deixam o seu âmbito de convívio familiar de forma voluntária, sem anunciar a motivação do desaparecimento e sem retornar para a sua família. Então, esses casos também são tratados como desaparecimentos e nós temos os casos de desaparecimentos criminosos, que são aqueles em que há a prática de crime. Por exemplo, um homicídio com ocultação de cadáver, um sequestro, uma subtração de incapazes, são aqueles casos mais conhecidos como rapto de crianças. Então, todos esses casos estão dentro desses dados estatísticos de desaparecimento de pessoas. Delegada, como que é o procedimento da polícia a respeito de um desaparecimento voluntário? Porque a pessoa desapareceu porque ela quis, mas a família não sabe. Vai lá, procura a polícia, faz um boletim de ocorrência, há uma investigação, se essa pessoa é localizada, é feita uma conversa com ela do porquê que ela desapareceu, a família é informada ou não, como que funciona? Sim, todos os casos hoje de desaparecimento, tanto esses voluntários como os criminosos, são investigados pela Polícia Civil, até que a gente consiga localizar essas vítimas e poder realmente verificar qual foi a motivação. Nós seguimos na investigação. A partir do momento que a gente identifica que aquela vítima está ali de forma voluntária, ela tem um direito constitucional também de não ser descoberta, né, de não querer passar o seu paradeiro. Existem casos também de que envolve conflito familiar, envolve ali casos de violência familiar, onde a própria vítima desaparecida, então, manifesta que não quer voltar para o seu convívio familiar. Nós temos que respeitar, mas a família é comunicada, né, todas as informações são repassadas e a gente encerra a investigação. Mas a gente segue sempre, mesmo que não há a prática do criminoso, a gente segue a investigação até finalizar e comprovar que se trata de uma investigação de desaparecimento voluntário. E quais as orientações para os familiares que, porventura, estão passando por uma situação dessa de desaparecimento? Procurar a polícia de imediato? Tem que esperar um tempo? Pode ligar? Pode denunciar? Como que é feito? Então, a partir do momento que a família identifica que aquela pessoa saiu ali da sua rotina habitual, não está nos locais que tinha o costume de frequentar, a família perde por completo o contato com seus familiares, seja por ligações, por mensagem, e não consegue localizar essa vítima, a gente orienta que a família procure a Polícia Civil através de uma delegacia de polícia mais próxima e noticie o desaparecimento. É importante também frisar que ela pode fazer por meio da delegacia virtual também, é mais um canal de registro da ocorrência, pode fazer de outros locais do estado e até mesmo do país, e sempre que for registrar o boletim de ocorrência, Danúbia, é importante que a família leve uma foto atualizada dessa vítima para que a gente possa dar ampla divulgação às imagens dessa pessoa, tentando aí poder localizar essa vítima. Além disso, a família deve informar também a Polícia Civil
os dados qualificativos, como características físicas também, cicatrizes, passando para a Polícia Civil o maior número de informações para que a gente possa aí ter uma complexidade de quem era aquela pessoa que a gente está buscando. Tudo isso facilita a busca. Quanto tempo que é considerado assim um desaparecimento? Não existe um prazo, tá? As pessoas ainda acreditam que é necessário aguardar um prazo de 24 horas, mas esse prazo não existe. É a família que vai determinar qual é o tempo que aquela pessoa saiu ali da sua rotina, de sua habitualidade. Então é importante a gente frisar isso. Não é necessário a família aguardar um prazo de 24 horas. Ela pode procurar a Polícia Civil logo que perceber que aquela pessoa está em local incerto e não sabe o seu paradeiro. E a gente orienta que quanto mais rápido a família comunicar, maiores são as chances de reencontro dessa vítima que está desaparecida. Delegada, a gente falou da questão do desaparecimento voluntário, que a pessoa tem o direito de não querer falar sobre o paradeiro dela ou não. Isso para maiores de 18 anos. Qual é a conduta para menores de idade? Porque a gente sabe que muitas vezes tem aquele dilema, briga em casa, quando é contrariado, ou às vezes até mesmo situações mais graves que envolvem agressões. Como que é a conduta para menores desaparecidos? Nesse caso de crianças e adolescentes, é um pouco diferente esse contexto, conforme você falou. Nesses casos, a criança e adolescente está sob o poder familiar dos pais, então ela não tem essa liberdade aí de sair e ficar desaparecida sem que os pais possam saber do seu paradeiro. Nesses casos, a Polícia Civil dá sequência à investigação e, identificada a motivação desse desaparecimento, se aquela criança ou adolescente está sendo vítima de algum crime, inclusive no âmbito familiar, algum abuso sexual, alguma agressão física, a Polícia Civil aí vai voltar essa criança ali ou para a família ou apresentar ao Conselho Tutelar e vai começar a investigação com relação a essa motivação, essa agressão, esse abuso sexual ou qualquer outra coisa que envolva a prática de delito. Mas é importante frisar que as famílias precisam estar atentas a seus filhos, principalmente monitorar as atividades da internet, e nós orientamos também que no caso de crianças é importante que a família, como prevenção, faça o documento de identidade dessa criança para que os dados dela possam estar no banco da Secretaria de Segurança Pública e assim facilitar até a localização dos familiares caso essa criança venha a se perder da família e desaparecer. Não precisa ter uma idade para fazer esse registro, né? Para fazer o RG, pode fazer já pequenininho. Não existe uma idade mínima, inclusive bebês podem fazer, as famílias podem agendar o documento de identidade através do VaptVupt e requerer ali a identificação, a carteira de identidade dessa criança. Essa criança identificada facilita no caso dela se perder e a Polícia Civil poder localizar quem é aquela criança. Muitas vezes elas não sabem verbalizar nome de pai, né, e explicar onde moram. Então essa identificação civil contribui para que a Polícia Civil possa localizar aí a família. Tá certo. Então, delegada Ana Paula Machado, muito obrigada pela participação e pelos esclarecimentos. Eu que agradeço a oportunidade e a Polícia Civil está aberta à população, sempre buscando aí dar uma resposta rápida aos casos de desaparecimento na capital. Bom dia.